A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Uma vez mais, esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série de estudos sobre o casamento, sobre quem quer casar, sobre quem pode casar, sobre os deveres dos homens e das mulheres dentro do casamento. Então, para não ficar muito extenso, eu vou dividir esse estudo em várias partes. Eu vou explicando cada tópico. Então, hoje nós vamos falar sobre o casamento. Quem quer casar, quem pode se casar e qual que deve ser o dever do casal. Amém? A primeira coisa para quem quer se casar, seja jovem ou seja adulto. Jovem, eu digo a moça que já tem 16 anos, né? Tá entrando quase na fase adulta. E o varão com 18 anos, né? Porque com 18 anos, aí o varão já pode trabalhar e já pode sustentar a sua família. Por isso que o varão deve ter no mínimo 18 anos, porque com 18 anos ele já pode trabalhar para sustentar a sua família. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, seja varão ou seja varoa, primeiro, se ela tem aquela vontade de casar, se ele tem aquela vontade de casar, então primeiro ele deve fazer um propósito de jejum e oração para que Deus possa preparar o varão, para que Deus possa preparar a varoa. E ele faz um propósito de jejum e oração até Deus te mostrar, ou então até Deus usar um pastor, o seu pastor, ou até Deus usar alguém para te mostrar quem que é aquele varão, quem que é aquela varoa que você vai casar. Então primeiro vem o propósito de jejum e oração, e ali você deve esperar o tempo de Deus para você poder casar. E aí quando Deus mostrar o varão ou a varoa, o que você tem que fazer? Chamar seus pais, chamar os pais da varoa e conversar entre si para que vocês possam noivar e chamar junto o pastor. O pastor tem que estar junto, ou o responsável da igreja, para que vocês possam estar em constante oração, constante jejum, para que vocês possam noivar. Só que durante o noivado não pode se beijar, não pode ficar segurando nas mãos. É só a paz do Senhor Jesus e cada um vai para sua casa e tchau. Até chegar o dia do casamento. Até chegar o dia que Deus preparar o dia do casamento. Então não pode se beijar, não pode ficar se agarrando, se abraçando. Tem que estar ali na oração e no jejum. E sempre com acompanhamento, seja dos pais, seja de um líder, seja do pastor, seja de um casal de obreiro, que sempre tem que estar ali sempre acompanhando, né? Por causa da vigilância. E o que acontece depois, quando você vai chegar na parte do casamento? Agora vamos entrar na palavra de Deus. Fala assim, capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, fala assim: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quando for casar, o que acontece? O varão deixa o seu pai, a sua mãe, a varoa deixa o seu pai e a sua mãe, se casam. E aí vão se unir, e aí vão viver a vida deles. Então deve deixar a casa dos pais para viverem a vida deles, para eles começarem a ter experiência de casal. Só que algo muito importante nessa passagem, fala assim: deixará o varão seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Então a palavra de Deus, ela fala assim, que você deve deixar o seu pai e a sua mãe para se casar com a sua mulher. A Bíblia não fala que você tem que deixar a sua primeira esposa para se casar com a segunda esposa. A Bíblia fala: deixa o seu pai e a sua mãe. Então aqui nós entendemos desde o princípio que o casamento, ele é um só. Não existe dois casamentos, o casamento é um só. Então por isso deixa o varão seu pai e a sua mãe e se une a sua mulher, e serão ambos uma só carne. No capítulo 7 de 1 aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 8 e 9, fala assim, preste atenção:
Digo, porém, aos solteiros e aos viúvos, que lhes é bom que fiquem como eu, ou seja, que fiquem solteiros. Mas se não podem conter-se, casam-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Então o que Paulo fala aqui? Fala para os solteiros e para os viúvos. Paulo não está falando para quem se divorciou. No outro estudo eu vou falar sobre isso de novo, mas aqui já estou trazendo um alerta. O casamento, ele só é para quem é solteiro ou para quem é viúvo. Agora, para quem é divorciado, não existe segundo casamento. Independente se você foi traído, se você não foi traído, não existe segundo casamento para quem é divorciado. O casamento é só para quem é solteiro e só para quem é viúvo. Então, aconteceu de vocês se casarem, graças a Deus, que o nome de Deus possa ser glorificado. E qual que é o dever do homem e qual que é o dever da mulher? Vamos entrar rapidamente em Efésios, capítulo 5, versículo 25, fala assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Portanto, ninguém aborrece sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, o dever do homem dentro do casamento é amar a sua esposa, é cuidar dela como vaso mais fraco, é respeitar ela, é proteger ela. E o principal para trazer o mantimento para sua casa é que fica lá em Gênesis, onde o Senhor falou que o homem teria que trabalhar e que teria o seu sustento e que teria que trabalhar para trazer o seu sustento. Fica lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, fala assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dele foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então o homem, ele deve trabalhar. O homem, ele sempre tem que ter essa figura de ser o provedor da sua casa, de trazer o alimento para dentro da sua casa, de sair para trabalhar, para que possa receber o seu salário e trazer o sustento para a tua casa. Esse é o dever de todo homem: trabalhar para trazer o sustento para dentro da sua casa e assim cuidar, amar, proteger a sua esposa, respeitá-la, não maltratá-la, não pisá-la, porque muitas pessoas, muitos homens não conseguem entender quando fala que a mulher deve ser submissa ao homem. Muitos homens pisam na mulher, maltratam e acham que isso ela deve se submeter a isso. E não é isso. A submissão é a mulher entender que o homem é o cabeça da casa, que o homem é o cabeça da casa e que ele a última palavra sempre vai ser do homem, só que sempre com a concordância da mulher, para que não venha da briga, para que não venha da discordância, para que não venha da discussão. Então, assim, o homem e a mulher sempre tem que concordar em todas as coisas, para que Deus ele possa abençoar o casamento. E qual que é o dever da mulher? Efésios capítulo 5, versículo 22, fala assim. Efésios capítulo 5, versículo 22, fala assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher sejam sujeitas sejam sujeitas a seu marido. Versículo, vamos ver agora Tito.
Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5 fala assim. Versículo 3, 4 e 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como que convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, o dever da mulher é amar seu marido, se sujeitar ao seu marido, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar de todas as coisas enquanto o marido está trabalhando. E à noite, junto o marido com a esposa, e vão fazer a obra de Deus. O marido, como pastor, como diácono, e a esposa sempre ajudando, sempre auxiliando o seu marido dentro da igreja. Por isso que não deve ter pastora, porque aí a mulher vai querer exercer autoridade sobre o marido. Por isso que tem muitas igrejas que tem pastoras e as mulheres são rebeldes. Quando começa a inverter a hierarquia que Deus deixou, qual que é a hierarquia de Deus? Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Só que quando inverte essa hierarquia, começa a entrar rebelião, porque as mulheres querem ser mais do que os homens. Em muitas igrejas rebeldes nós vemos isso. Então, as mulheres devem cuidar da sua casa, dos seus filhos, das coisas de dentro de casa, tudo. E à noite, junto com o marido, deve fazer a obra auxiliando o seu marido, pregando, ajudando, limpando a igreja. E o marido deve trabalhar, deve cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, proteger eles, amar eles, mostrar para eles que depois de Jesus, depois de Deus, eles são o bem mais importante que Deus entregou na vida deles aqui nessa terra. Então esse é o dever de todo homem, esse é o dever de toda mulher. E o homem, ele pode ajudar na casa? Claro, e deve. Sempre que o homem ele tem um tempo, quando chega do seu trabalho, e ele tem um tempo que pode ajudar sua esposa, vai lá e ajuda a esposa, até para eles estarem mais juntos, até para a esposa ver que o homem, apesar de estar trabalhando fora de casa, quando ele está dentro de casa, ele está ali ajudando a esposa. Para quê? Para que eles possam ter um bom testemunho com seus filhos, para que eles possam ter um bom testemunho com os vizinhos e para que o nome de Deus possa ser glorificado. E a mulher, ela pode trabalhar fora de casa? A mulher, ela pode sim trabalhar fora de casa, mas desde que seja no Senhor. Nenhuma mulher que trabalha fora de casa e tenha que trabalhar de calça está dentro do direcionamento de Deus. Não está no direcionamento de Deus. Toda mulher que trabalha de casa, fora de casa com calça, ela está pecando contra o Senhor, está pecando dentro da palavra. Por isso que hoje a maioria das empresas, todos, seja homem, seja mulher, tem que trabalhar de calça. Por isso a mulher tem que vigiar muito quando ela for pedir um emprego para Deus, porque o correto é a mulher estar dentro de casa cuidando do seu lar, mas se ela quiser trabalhar, ela pode trabalhar sim, mas que ela venha esperar no tempo de Deus, para que Deus possa abrir uma porta de emprego, para que ela possa trabalhar de saia e não de calça. Toda mulher que trabalha de calça está pecando contra Deus e se descer a sepultura vai perder a salvação. Então toda mulher que quer trabalhar deve esperar no Senhor para que Deus possa abrir uma porta de emprego. Mas a mulher deve saber que mesmo ela trabalhando fora de casa, isso não isenta ela do seu dever dentro da palavra de Deus. Qual que é o dever da mulher? Cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, se sujeitar ao seu marido e estar sempre junto com o marido na obra do Senhor. Então a mulher trabalhando não isenta o dever dela dentro da palavra de Deus. Por isso que é bom que a mulher não trabalhe, que a mulher só cuida das coisas de dentro de casa, dos filhos e das coisas que Deus entregar na mão dela e do esposo. Vamos dizer, cuidar da sua casa,
cuidar do carro, cuidar da igreja, essas coisas que a mulher, que Deus entrega ali na vida do casal para dar continuidade na vida deles. Então é bom que a mulher não trabalhe, mas se a mulher quer trabalhar, que ela espera no Senhor e que ela possa entender que o dever dela, o principal dever dela é cuidar da casa, dos filhos, do marido e da igreja de Cristo. Amém, irmãos? Então, essa primeira parte do estudo é referente a quem quer casar e referente ao dever do casal, o dever do marido e o dever da esposa, amém? Então, que Deus abençoe os meus irmãos. E o próximo estudo nós vamos falar de quem se casou no tempo da ignorância, amém? Essa é uma série de estudos referente aos casamentos. Então, para não ficar muito extenso, eu dividi os estudos para ficar com pouco tempo e para que os irmãos possam entender tópico a tópico, amém? Então, que Deus possa abençoar a vida dos meus queridos irmãos. Então, esse quem vos despede é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel Alpires. Que Deus abençoe a todos.